O Carioba inicia agora mais uma entrevista para a nossa coluna de análise política. Hoje o entrevistado é o José Cardoso. Ele foi candidato a vereador nas eleições em 2020 aqui na cidade de Americana e obteve 196 votos. O José foi o candidato mais jovem dessa última eleição e é eleito suplente pelo PSL e é o suplente mais jovem dessas eleições. José, você sendo o candidato mais jovem dessas eleições, né, você traz a juventude para a política. Eu quero entender como é que você veio para a política, né, o que te trouxe para a arena política, no momento que a gente vê que os jovens estão, de certa forma, afastados do cenário. Eu decidi isso no final de 2014, começo de 2015, que eu nasci com problema no canal do rim, acho que você deve saber da história, é uma história longa. Eu nasci mesmo com problema no rim e nos últimos anos foi se agravando, eu não conseguia beber um copo de água, não conseguia beber. Qualquer coisa que era líquido eu não conseguia beber e o SUS sempre falava que o problema era na minha coluna. Sim. Eu ia no SUS, eles falavam, é desvio de coluna, sumiram com a minha ficha do SUS. Aí eu desisti, falei, também vou tomar o remédio. Isso aqui em Americana? Aqui em Americana mesmo. Sumiram com a minha ficha. Eu fazendo tratamento de coluna para fisioterapia, no meio do tratamento minha ficha sumiu. Aí eu desisti, falei, não vou correr mais atrás disso, deixei isso para lá. E sempre que eu ia tomar alguma coisa que era líquido, Guaraná, andava com o remédio no bolso, tomava o remédio. Aí em 2014 eu entrei no Banco do Brasil. E a minha sorte, que o Banco do Brasil, todo mundo sabe, paga convênio da Unimed para todos os funcionários. Independente de qual setor que você seja, você vai ter um convênio. E quando deu a primeira vez a dor em mim, eu fui na Unimed. E de cara o médico de plantão disse, isso aí não tem nada a ver com a sua coluna. Aí ele mandou para o especialista, em 6 meses descobriram o que eu tinha. Fiz um monte de exame. E no dia da minha cirurgia eu decidi, um dia eu vou ser candidato para tentar mudar esse sistema. Até esse momento você não pensava muito em política? Não tinha nenhuma participação? Não. Quantos anos você tinha nessa época? Tinha 16 anos. 16 anos. 17 anos. E aí como que você ingressou na política? Você procurou algum grupo de juventude? Você já tinha uma clareza em relação às suas ideias? Não. Eu comecei a ir pro lado do Bolsonaro. Antes da eleição, que eu já via ele falar, esse cara é louco, mete o louco em todo mundo, vai pra cima, não tem medo do sistema. E, tipo assim, a revolta dele era a minha, praticamente. Então, eu fui pro lado dele. E aí, no dia da cirurgia mesmo que eu decidi, eu falei, antes da cirurgia, né, 30 minutos antes, 40 minutos antes, no dia que eu tiver idade, eu vou sair candidato. Eu tinha 17 anos. Só que aí no próximo ano não consegui sair, porque eu estava ainda me recuperando da cirurgia, senão eu tinha saído. Aí eu vim 4 anos depois, que foi ano passado. Então, você ainda permanece como uma pessoa admiradora ou ligada ao presidente Bolsonaro? Sim. E durante a sua campanha você quis atrair esse eleitor? Sim. Como é que foi a receptividade nas ruas aqui na cidade de Americana? Foi muito boa. Porque onde eu andava, eu contava a minha história. O povo, tipo assim, falava... Os vídeos que eu fazia mostrando os problemas que tem na área da saúde da cidade americana, que a fila é imensa, pra você fazer um exame hoje, meu Deus do céu. Mas câncer, por exemplo, você vai ficar na fila de exame, você vai morrer. Minha tia morreu ano passado. Uma das revoltas minha também, que ela ficou na fila a demora, é difícil. Sim. Hoje, recentemente saiu uma pesquisa da FGV, o Atlas da Juventude, que mostra que aproximadamente 1/3 dos jovens brasileiros nem trabalham nem estudam. Né? Como que você vê essa realidade no seu meio? Você vê ela acontecendo? E como que você pensa que pode ser a solução para essa juventude? Olha, pergunta difícil, porque eu vejo isso, sim, não trabalha e nem estuda. Hoje, todo o setor da área de trabalho está faltando mão de obra por causa disso. Eu trabalho como técnico de som. Sim. Não tem. E a juventude hoje... Não tem mão de obra. Não tem mão de obra. E o povo não estuda e nem trabalha. Certo. O povo não quer saber. A geração que eu estudava antes de eu sair da escola é a geração Y. Acho que você já deve ter pesquisado sobre isso. Sim. A geração Y que hoje só quer ficar na frente do celular, jogando videogame. É isso. Mas você acredita que, de alguma forma, assim, considerando o governo Bolsonaro, né, você vê essa juventude se identificando com o governo Bolsonaro como uma solução, como uma forma de mudar esse cenário? Uma parte, sim. Mas está dividido hoje a questão política, né? Aqui na cidade de Americana,
Como é que você vê isso depois do processo eleitoral? A cidade atingiu 80% de eleitores a favor do presidente, né? Nas últimas urnas, as urnas de 2018 colocavam o Bolsonaro aí aproximadamente com 80% dos votos válidos. Daqui de Americana. Daqui de Americana, isso. Como que você viu isso? Como é que você vê isso? De lá para cá, ano que vem nós temos eleição, né? Sim. Falando sobre o seu público jovem, né? Qual que é a sua perspectiva em relação a isso? Você acha que esse público jovem está mais descrente ou ainda mantém esperança? Esse público que seguiu o presidente nas últimas eleições. Na minha visão, ainda mantém. Quem votou nele não vota no PT, por exemplo. Certo. Não vota de jeito nenhum. Ainda mantém. A gente vai ter uma surpresa na eleição do próximo ano que vem. Qual seria essa surpresa? Pela quantidade de votos. Eu não sei se é verdade, mas pelo que o presidente fala, teve fraude. E se teve mesmo e ele ganhou no primeiro turno, na próxima eleição vai ter uma Você surpresa. pessoalmente acredita que pode ter havido fraude nas eleições? Sim. E você é a favor, então, do voto impresso, como proposto? Do voto auditável, sim. Do voto auditável impresso. Sim. Você encontra eco aqui em Americana, entre os jovens, em relação a essa proposta? Sim. Continuando ainda sobre essa questão, sobre os jovens. Eu falei que 27% não trabalha e nem estuda. Uma outra pesquisa coloca que 70% dos jovens, se pudessem sair do país, se tivessem oportunidade, sairiam do país. Para você, qual que é o maior problema hoje enfrentado pelo jovem no Brasil? Eu também sairia. Você também sairia? Com certeza. Sairia não. Eu tenho, que eu falo entre meus amigos, eu falo, se o PT voltar na próxima eleição, eu saio do país. O que te afasta em relação ao PT? Qual que é a sua principal crítica? Tem algo? Política, evangélica. O que eles querem fazer hoje, que a gente está fazendo aqui, que é uma entrevista, com certeza, pelo plano que o próprio Lula já disse que ele quer selecionar a mídia, quer ter isso na mão dele, provavelmente essa entrevista, se tivesse, vamos somar aqui, daqui uns 3 anos, se ele voltar para o poder, essa entrevista eu acredito que não iria para o ar. Você acredita que existe a possibilidade de censura com a eleição de um governo do PT? Sim. E a relação do presidente com a imprensa? Ela também não é uma relação muito saudável, né? Ele é meio revoltado, só que ele não quer ir para esse lado. Tipo assim, ele quer uma imprensa livre, só que quem bate nele, quem fala muita merda dele, ele também fala, ele tem direito também de falar. Qual é o ponto positivo do governo Bolsonaro? O ponto mais positivo que você vê nesse governo? Tudo. Tudo é positivo. Tarcísio, o que o Tarcísio está fazendo no Nordeste, meu Deus do céu. Você vai para aquele lado lá, e lá você sabe disso. Era só PT, Lula, 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 Lula. Se você falasse de outro candidato lá, o cara dava uma facada no você. Hoje é só Bolsonaro. Por isso que eu acredito que ele vai ganhar de lavada ano que vem. Você acha que ele amplia a margem de votos aqui na cidade de Americana? Não, continua com a mesma quantidade. Continua com a mesma quantidade. Mas no geral você acha que no Brasil ele amplia? No Brasil ele amplia. O Lula não é uma ameaça ao candidato Bolsonaro, do seu ponto de vista? Nem para os jovens? Não, e saiu essa semana que ele vai aumentar o Bolsa Família, que vai mudar de nome. Sim. Vai para R$400. A média estava de R$195. Vai para R$400. Isso daí é bom para ele, porque você sabe que lá no Nordeste, infelizmente, se dá R$50 para o cara vota para você. Infelizmente. Bom, vamos voltar aqui para Americana. Você foi candidato a vereador, né, aqui na cidade de Americana. A sua principal bandeira era a questão da saúde, devido à sua história? Sim. Como é que você enxerga a questão da saúde aqui na cidade de Americana? Se você tem alguma proposta em relação à saúde local? Olha, a saúde da cidade americana tá precária, porque não tem médico. Infelizmente não tem médico. Meu pai teve que ser internado esse tempo atrás, acho que você ficou sabendo, né? Teve que ser internado esse tempo atrás, não tinha médico para fazer a cirurgia dele. Sim. Aqui na rede pública? Na rede pública. Ficou quase uma semana esperando para fazer uma cirurgia. Bom, em relação agora a um dos compromissos do Carioba é que a gente possa discutir a educação aqui na cidade americana. Né? E você tendo sido candidato mais jovem nas últimas eleições e hoje é um suplente de vereador, o mais jovem da cidade de Americana, como você vê a educação na cidade de Americana, como você vê os jovens inseridos nesse contexto e quais seriam as soluções em relação aos problemas que possam existir na cidade americana na questão da educação? Posso dar um exemplo? Sim. De ex-prefeitos? Sim, fica à vontade. Tem algum? Não, fica à vontade. O Diego Denadai, para mim, na minha opinião, tem gente que critica, tem gente que... Mas na minha opinião,
foi um dos melhores prefeitos para a saúde e para a educação na cidade americana. Porque se você pegar, que na época era o Luciano Correia, que era o secretário, você ir em qualquer escola, o pessoal ama. Porque merenda não precisa nem falar, pelo amor de Deus. Hoje vem tudo enlatado para as crianças. Quando eu terminei a escola, começou a vir assim, uns 3 anos antes de eu terminar. Antes era, você é louco, melhor merenda que tinha. Na sua visão, houve uma piora na qualidade da... Tem criança hoje que só vai para a escola para poder comer comida, porque não tem comida em casa. Sim. Agora, saindo da questão local, voltando para a questão do Bolsonaro, que você disse que é o que, politicamente, é o político que você mais se identifica. Sim. Como é que você vê, então, a questão da educação em relação ao governo Bolsonaro? Em relação ao Isso, em relação ao Brasil, você vê algum tipo de ação positiva ou... Leva tempo para se mudar isso, né? Porque foi muito aparelhado a máquina pública dentro das escolas. Então isso daqui 10 anos a gente vai entender, tipo assim, o reflexo do que está sendo feito hoje a gente vai ter só daqui 10 anos. Mas você acredita que o caminho seja correto? Sim. Em relação à proposta de escolas cívico-militares, que é uma proposta de deputados do seu partido, do PSL. Né? Como é que você vê? Você defende a ampliação? A gente tem que perguntar isso para os pais, porque se os pais estão correndo atrás para querer colocar os seus filhos dentro da escola, é porque a escola pública não está andando, né? Você pega hoje, a escola que eu estudava há 5 anos atrás, metade dos professores trabalha na escola particular. Aí você pega o ensino da escola particular e da escola pública, a diferença. E é os mesmos professores. Então por que tem essa diferença, entendeu? Certo. Você pretende disputar as eleições novamente aqui na cidade americana como candidato a vereador? Pretendo. E vai seguir no mesmo partido? Você tem alguma perspectiva? Estou vendo outro partido porque o PSL... Posso falar também? Sim, inclusive o PSL e o Democratas há uma perspectiva de fusão, né? Sim. E vão se tornar um outro, enfim, um terceiro partido, né? Sim. Qual que é o seu posicionamento em relação a isso? Posso falar mesmo? Sim, fica à vontade. O PSL hoje, o que eu vejo, a maioria deles traíram o presidente. A maioria dos deputados que foram eleitos nas costas do Bolsonaro. Então hoje o PSL, na minha visão, só tem traíra. Todos lá de cima, só tem traíra. Se elegeram nas costas do Bolsonaro, Bolsonaro ajudou. Se não fosse Bolsonaro, você sabe disso, não seria eleito. O Frota, por exemplo, você acha que seria eleito? A Joyce não seria eleito com a quantidade de votos que eles foram. Então, provavelmente, quase certeza, nas próximas eleições eu não vou estar no PSL. Vai para outro ou partido? um novo partido que eles vão fazer a fusão. Você é contra a fusão, então? Ou Sim. simplesmente para você a questão é sair do PSL porque... Hoje o PSL é o segundo maior partido do Brasil, certo? Qual é o maior partido do Brasil? É o PT. É o PT. É o PT, porque a população não entende, mas a população está começando a se inteirar nesse assunto, que a maioria da população não sabe como é que é dividido o dinheiro entre os partidos. É somado quem faz a maior bancada, aí faz a porcentagem lá, e hoje a maior bancada é do PT, infelizmente ainda é. Então a maior fatia do bolo ainda vai para o PT, mas o segundo hoje é o PSL por causa do Bolsonaro. Os partidos não tinham dinheiro nas últimas eleições. E por causa da quantidade de deputados que foram feitos com a cadeira, hoje eles têm a segunda maior fatia do bolo. Nas próximas eleições, você acha que vai ter isso? O PSL, ou a fusão que eles vão fazer? Então, você acredita que o PSL, na verdade, vai diminuir? Vai voltar a ser um partido pequeno. Um partido pequeno. Vai acabar. De forma bem breve, você se considera de esquerda ou de direita? Direita. De direita, por quê? Porque eu não concordo com nada que a esquerda prega. Ideologia de gênero, aborto, tudo contra. Discutir questões de gêneros na escola é algo que você é contrário? Sou contra. Linguagem neutra, tem acompanhado essa discussão? Ainda não. Não. Ok. Já ouvi falar, mas... Certo. Se o Bolsonaro, para a gente, aqui encaminhando para o final da entrevista, se o Bolsonaro é o presidente ou o político que você mais admira, quem que é o total oposto no cenário brasileiro? Total oposto que eu não admiro? Isso. Lula. O Lula. Ele representa quem você não quer como candidato. Isso. Ou como eleito. Isso. Agora falando com os jovens de Americana, tem uma mensagem para os jovens, para eles participarem da política, você... Gostaria que cada vez mais, porque para a gente limpar isso do que está aí, se a gente tiver mais jovens, mais pessoas querendo participar da política, é fácil. Porque os mesmos deputados que se elegem, dá um exemplo,
que saiu essa semana, Renan Calheiros. Sim. Que é o Renan Canalha. Só se elege porque não tem pessoas novas lá. E se a gente não querer estar lá dentro, porque tem gente que fala, não vou me envolver com política, não vou votar. Mas o político, como é que eu vou explicar isso? O político, ele tá na sua vida, porque se o preço da gasolina sobe é por causa do político, tudo eles determinam o que vai acontecer. Preço de ICMS, o governador define, junto com os deputados. Então tá na mão deles. Se você não vota, depois você não pode reclamar também. E a mensagem que eu quero deixar para os jovens é essa. Vamos participar, vamos estar dentro, vamos se informar mais para saber o que está acontecendo da política do Brasil, que o Brasil tem jeito sim, e vai ser uma grande nação ainda, eu vou ver isso. Eu vou só adendar com uma questão. Aqui em Americana, há grupos de jovens de direita que estejam se articulando ou que estejam fazendo discussão política. Você está nesses grupos e qualquer jovem da cidade de Americana que se identifique com as suas ideias pode entrar em contato com certeza. E fazer parte dos grupos. Estou com portas abertas para conversar. Obrigado, José. Muito obrigado. Essa entrevista você pode assisti-la nos outros canais e nas redes sociais do Carioba, no Instagram, no Facebook. Até mais.